Oi, eu sou Felipe Medeiros. E eu sou o Thiago Cortes. E começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Neste episódio, a gente conversa com a escritora Marta Cortesão, que está lançando neste mês uma obra sobre a Amazônia. Não é isso, Thiago? Exatamente, Amazonidades, Gesta das Águas. Marta, seja muito bem-vinda à Boa Vista, primeira vez aqui no estado de Roraima. Vamos começar dizendo o que você achou da nossa terra quente. Você que é da Amazônia, né? É lá de Tefé, mas Boa Vista tem suas peculiaridades, né? Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria imensa partilhar desse momento, né, falar de literatura e dizer que estou adorando conhecer Boa Vista, a primeira vez que vim aqui, e já andei lá pelo Mirante, vi aquelas paisagens lindas, apreciei a cidade, né, desde cima, e olhar o Rio Branco, né, ali na internet, né, que é daqui que se tem as melhores vistas do Rio. Sim. Por isso Boa Vista, e realmente subi ali e vi que é bonito demais, né? E a nossa Amazônia precisa ser olhada com mais carinho mesmo, né? Porque a gente sabe o que está acontecendo em todo o país e no mundo inteiro. Essa loucura, né? Com a nossa desmatação, os nossos rios, os nossos peixes, né? E é uma tristeza a gente ver tanta beleza, mas também a gente saber que tem tanta tristeza por aí. A senhora é do Amazonas, de Tefé, eu sou daqui de Roraima e o Felipe é da Amazônia, do Maranhão. Então, a senhora conhece a Amazônia, estuda e faz poemas lindos sobre as nossas vivências. E o que a senhora percebe de diferença entre cada região da Amazônia? Porque a Amazônia, mas não é tudo uma coisa só. Cada canto tem a sua peculiaridade. Como que a senhora percebe isso? Olha só, eu estive fazendo uma viagem, né? Eu cheguei aqui em agosto, final de agosto, em Manaus. Fiquei uns dias em Manaus, o céu, né, cinza. Fiquei olhando ali aquela fumaça toda. Aí depois eu fui para Belém, fiquei em Belém, fui para algumas cidades de Belém. E depois Macapá, né? No Amapá, e agora eu estou aqui em Boa Vista. Então, assim, no que vejo é que nós estamos vivendo um calor imenso, né? Mas eu acredito que Manaus ainda está no ranking. Está liderando essa questão do calor. E vejo assim, a cultura, quando a gente fala nesse livro de Amazonidades, eu penso que o que nos liga muito da nossa cultura são as questões, a sabedoria popular, né? Essa miscigenação cabocla que nós temos, as comidas, né? Cada lugar tem os nomes de alguns peixes que se familiarizam com os locais e vão se juntando na nossa cabeça, mas cada lugar, apesar de ter o que nos une, tem também as nossas diferenças. Eu acredito que aí está a beleza, né, dessa nossa Amazônia e dessa cultura que a gente vive, porque tem muita coisa que nos aproxima, né? Mais Sim. coisas que nos aproximam. Isso que é bacana, os rios, as águas. Nós somos, eu digo aqui no meu livro, dedico esse livro ao povo das doces águas, né? Porque a Amazônia, né? Essa água doce, né? E agora a gente vê esse contraste, né? Que traz aí essa seca, né? Que é uma das maiores da história. E isso nos entristece. Mas a beleza é você poder ter essa oportunidade que eu coloquei na minha vida de conhecer o norte. Porque assim, eu digo, poxa, mas eu sou do norte, não conhecer o norte. E esse ano eu tirei para viajar e conhecer lugares que eu não conheci. Não vou conseguir chegar até o Acre, que o Acre ainda, para mim, ficou bem distante, né, pelo caminho que eu percorri, mas para a próxima, o Acre já está no meu destino. Rondônia eu já conheci. E também me falta Maranhão, Tocantins, né? E Mato Grosso, que é a região do Centro-Oeste. A Amazônia completa, para completar a Amazônia. Ô, Marta, é tão lindo assim te ver falar sobre a Amazônia, sobre a nossa região. Eu, particularmente, amo a nossa região e
sempre por aí também falo com essa mesma paixão. Eu acho que é por isso que os meus colegas, quando souberam, né, da sua vinda para Roraima, pediram para eu fazer essa entrevista. Aí, diante dessa nossa conversa aqui antes, que estava tão agradável, a gente chamou o Thiago também, que foi uma das pessoas que sugeriu, né, você vir aqui. Então, eu também acho que a gente vive num paraíso, que nossa região é linda, é encantadora, que a gente tem muitas riquezas, isso, naturais e também de pessoas, né? E eu acho que é lamentável o que a gente está vivendo também. É uma pandemia também climática, né? Por assim dizer, diante de tudo que a gente está enfrentando. E a gente espera que, diante, né, desses próximos anos e desse período mais recente, né, que são as eleições, que as pessoas também se atentem, agora saindo brevemente do nosso assunto, que é literatura, mas não deixa de ser também, né? As Sim. artes também se manifestam politicamente, que a gente pense quem são as pessoas que vão nos representar e que trazem propostas para as mudanças climáticas, né? Isso para a gente poder viver melhor, para que nossos filhos tenham também mais qualidade de vida, para a gente ter água no futuro. E esse futuro não tão distante, amanhã, não é isso? Agora vamos voltar a falar de literatura. Dos livros, sim. Desculpa essa crítica, mas é porque você fala com tanto amor que também me encantou e eu me empolgo falar sobre a Amazônia. Eu quero só colocar sim, aqui se empolga muito. colocar uma questão, porque assim, escrever é um ato político. Sim. Se colocar na cena do discurso é um ato político. Então, assim, a literatura, fazer literatura é um ato político. Então, nós todos, vocês que apresentam, vocês os estudantes, professores, todos nós temos a nossa ação política na sociedade. E a literatura é contar a própria história, né? Porque quando a gente escreve, a gente também está passando pelo filtro das nossas vivências. Tanto é que Conceição Evaristo chama escrevivências, né? Porque não se separa o que se escreve do que se vive. Claro que há uma ficção naquilo que se escreve, mas ela parte da realidade. Então, assim, eu vejo esse meu livro, quando eu escrevi, há 6 anos, mais ou menos, quando eu estava escrevendo esse livro, sempre pensando nessas questões, porque o mundo, a Amazônia da minha infância, ela já não é a mesma. E de 10 anos para cá, a gente percebe essa mudança drástica, né? Com os desgovernos que tivemos, com o descuido que tivemos com o desmatamento. E hoje nós estamos colhendo o que se planta, tudo que se planta colhe, né? Se se colhe ventos, se semeia ventos, vamos colher tempestades. E é o que nós estamos colhendo. Eu acredito que nós precisamos, né? Como seres humanos que somos, que queremos preservar nossa espécie, temos que olhar mais com cuidado. E acho que esse livro, ele também traz essa reflexão. É um livro que parte das trovas orais, né? Desse mecanismo que o povo tem de guardar a sua memória, que as trovas, quem nunca, né, na infância, talvez, não sei se vocês podem acompanhar e me dizer aqui, na infância, quando a gente não tinha esse capitalismo selvagem, né, dos interiores, a gente vivia mais de acordo e próximo à floresta, à natureza, nós não comprávamos tanto, nós fazíamos as nossas brincadeiras, né, com ramos de árvore, com forquilhas, com o que fosse, a gente brincava. E essa aproximação com a natureza faz a gente entender o mundo e olhar o mundo de uma forma mais com responsabilidade, né? Porque a gente hoje compra tanto e logo a gente vai colocando isso para onde, né? A gente vai colocando isso aonde no mundo, né? Explica pra gente, Marta, que estilo de poema, de poesia são as trovas? Explica pra gente melhor. Olha, esse livro tem mais de 200 trovas. Cada trova, ela tem 4 versos. São versos redondilha maior, que são versos de 7 sílabas. E cada trova é um conceito monótico, ou seja, cada 4 versos desse conta uma história diferente. Ele se resume numa história diferente. Por exemplo, quando eu digo assim: das barrancas do meu norte, trago todas as bonanças. Quando o peito aperta forte, abro o pote das lembranças. Essa é uma trovinha que está no meu livro, né? Que eu musiquei, assim, por uma inspiração qualquer. Então, assim, eu digo
nesses 4 versos eu digo que eu tenho saudade do meu Amazonas, e o que eu guardei dele, das minhas amazonidades, da Amazônia, é o que me faz me agarrar nesse sonho e nessa filosofia de vida, né? Sobre isso a gente sempre fala, aqui em Roraima é comum você escutar: quem bebe da água do Rio Branco sempre volta. No Amazonas tem o ditado de que quem come jaraqui nunca sai daqui. Nunca sai daqui. Ou então açaí, né? Por aí. A gente tem essa ideia de que a gente pode, a senhora como a atual residente da Espanha, entende isso muito bem, que a gente pode sair da Amazônia, mas a Amazônia e a história que a gente cresceu com ela nunca vai sair da gente, e é algo que a gente não se desprende uma coisa da outra. Também a senhora fala no seu livro, né, o título é Amazonidades, Gesta das Águas, e frente às secas, é porque assim, realmente as cidades, elas cresceram na beira dos rios, porque a água é a fonte de vida. Onde tem como crescer, né? Então, frente a essas grandes secas e seu livro sendo um ato político, como que a senhora avalia toda essa situação? Eu acho assim que como hoje nós vivemos um mundo das líquido, né? Como o Bauman fala, que tudo passa muito rápido, tudo é efêmero, o que se compra hoje, amanhã a gente já não gosta e vai comprar um outro objeto. Então, assim, é um mundo uma liquidez muito grande, tanto do que eu quero para mim, assim, das questões materiais, como questões espirituais, né? O que a gente alimenta o corpo e que também pode se alimentar a alma. Então, assim, há uma efervescência muito grande. E esse livro, eu acredito que como nós vivemos nesse mundo que é tudo tão fast food, né? É tudo muito rápido, é tudo aqui e ali. Eu acho que as trovas, como por ser um texto, né? Que é uma trova que engloba uma coisa curta, de fácil leitura, acredito que isso traz uma consciência de uma forma até lúdica para os alunos, né, as alunas, e traz essas discussões sobre esses rios, sobre essas matas, sobre a nossa tradição oral, sobre os nossos mitos, que eu acredito que os mitos indígenas, a nossa mitologia, o arsenal amazônico é muito mais interessante, é muito mais grandioso que a mitologia greco-romana, por exemplo, né? Com certeza. E que a gente conhece tanto, nem pisando lá, mas a gente estuda tanto. Eu acredito que a gente precisa olhar mais para dentro do que nós temos, porque quando eu saí do Brasil, o Saramago diz assim: sair da ilha para olhar a ilha e ver aquilo que está de fora, né? Ver aquilo que está de fora. Quando a gente vê qualquer coisa do lado de fora, algum problema, o nosso país, o nosso estado, a gente enxerga com mais claridade. Então, acredito que sair daqui do meu lugar, do norte, me fez enxergar melhor a minha cultura. Eu já dava aulas na universidade, nas escolas, já tinha essa paixão, mas isso reacende, porque como você falou, né, Tiago? A gente sai daqui, mas a gente leva com a gente, né? A gente pode até sair fisicamente, mas a Amazônia não sai da gente. Sim, uma coisa que a senhora falou que até me emociona é sobre a grandiosidade da Amazônia, que a gente às vezes não percebe. Eu, por exemplo, não conheci o Festival de Parintins, vim conhecer o festival ano passado, quando eu fiz uma matéria jornalística de um dos nossos levantadores de toada daqui de Roraima que foi, e aí eu conheci o festival, assim, pesquisando. E esse ano eu tive a oportunidade de ir e eu vi a dimensão do quanto as pessoas dão a vida pela sua cultura. No caso ali de Parintins, é o boi. Eu fiquei realmente surpreso como as pessoas, elas nascem, crescem e, assim, eu achei até um pouco engraçado. Elas morrem pelo boi porque tem os caixões de cada boi. Então, assim... E a senhora falou dessa questão com a mitologia grega. A gente tem muita coisa importada. Isso. A gente importa muita coisa. Mas eu vejo que nas suas obras, nesse seu livro e na sua vivência, dá valor àquilo que a gente tem, aquilo que já é nosso. É super importante. Inclusive, você falou das obras da Marta, e cabe a gente falar aqui quais são as outras, né? Tem Banzeiro Manso, de 2017, Amazonidade, Gesta das Águas, que é esse, né? Que a gente tá. Mas tem outros também, não é isso, Marta? Corrija a gente se estiver errado.
Tem Aljavas para Cupido sim. e Meu Silêncio Lambe Tua Orelha. E aí tem essa segunda edição do Amazonidade Gesta das Águas, não é isso? E Imagética do Despropósito. É isso? Tem mais alguma? É bastante livro aqui. Cada um traz a Amazônia diferente ou tem também outros temas, como, por exemplo, esse Meu Silêncio Lambe Tua Orelha já é algo mais que relacionado ao romantismo, né? A sentimentos. E além disso, além de ser autora, você também faz parte do coletivo Feminista Enluaradas, que é um nome muito bacana, Feminista Enluaradas. É um coletivo internacional, inclusive, né? Já que você mora na Espanha. Olha, os livros são esses mesmo. Agora, o primeiro livro que eu escrevi, Banzeiro Manso, né? Já tem essa cara da Amazônia, das águas. E tem trabalhos muito interessantes desse livro, poemas na internet que foram... Também é de trovas, ele? Não, ele é poemas livres e também com estrofes, com rimas. E tem na internet, no YouTube, tem alguns... videoclipes de uma associação cinematográfica lá da minha cidade, que tem crescido muito, que se chama Associação Cinematográfica Fogo Consumidor, que eles gravaram alguns clipes, né, de 2 poemas do livro, inclusive Rito, que é um poema assim, bem pro lado que fala da mitologia amazônica, né, traz a Yara, vai citando vários elementos da nossa cultura, Curupira e Matinta, né? Então, assim, e os outros, o Meu Silêncio Lambe Tua Orelha, ele tem uma outra pegada. Eu não queria dizer pegada, mas já que você falou, é isso mesmo que eu queria dizer. Mas tem uma outra essência, né? Porque agora a gente usa muito pegada, né? E parece assim... Mas, se for para falar de pegada, tem uma coisa legal que parte pro lado do erotismo, né? Que há uma pegada do lado erótico, né? E é essa questão do erotismo, Meu Silêncio Lambe Tua Orelha, mas especificamente esse livro do Meu Silêncio Lambe Tua Orelha, ele nasceu justamente associado ao coletivo Enluaradas, porque quando a gente criou, estava publicando a coletânea Uma Ciranda de Deusas, cada autora que entrava no livro, a gente usa muito a internet, né? Então a gente apresentava nas redes sociais com um card, com a foto, e eu escrevia um poema para essa autora, né? Para apresentar, eu escrevi um poema. E, principalmente, se falava da questão da escrita, do ser mulher no mundo. Então, por isso que tem essa questão também do erótico, porque a gente precisa desconstruir certas imagens de que uma mulher não pode ter o domínio do seu corpo, né? Sim. Que nós, sim, somos donas dos nossos corpos e que podemos, sim, ser sujeitos e sujeitas no mundo e ser respeitadas, né? E dentro desse sentido, essa essência do livro é uma essência do feminino e que traz essa ideia de que nós somos donas de nossa própria vida e que estamos na luta contra o feminicídio, contra toda a violência relacionada à mulher, né? Psicológica, doméstica e todas essas questões. Nossa, que incrível. É uma forma de trazer, né, essa crítica para a sociedade muito importante com um estilo literário diferente, com a contribuição de várias mãos, né? E você falou isso, e não tem como não lembrar que o estado de Roraima já esteve no topo do estado que mais mata mulher no Brasil, né? E isso tem tudo a ver também com a defensoria. A gente tem ações voltadas, né, a intensificar, a educar, educação em direitos e também educar que é possível combater, que tem uma rede de combate à violência contra a mulher. E a gente tem que parar de pensar, de replicar o discurso, né? Antes era da mulher negra, que era a mula da sociedade, agora é a mulher negra e a amazônida, né? Não, isso é muito importante porque isso fortalece outras mulheres que já nascem com esse pensamento, né? Esse trabalho que você faz com o coletivo, essa obra que você falou, fortalece outras mulheres a já crescerem e se sentirem empoderadas, não é isso? E eu acredito que toda voz de qualquer mulher que seja
ela sendo ouvida, ela carrega todas as outras juntas com ela, né? Então, deixar esse espaço, né? Porque toda conquista que foi feita dentro da sociedade em relação à conquista dos direitos das mulheres, e também nós perdemos algumas conquistas, então nós temos que fazer a reconquista a todo tempo. Não há sossego, não há descanso, é uma luta contínua, e que enquanto não houver uma mudança em relação ao pensamento estrutural de como pensar a mulher, de como entender a mulher na sociedade, nos mínimos detalhes, por exemplo, de andar na rua, de uma mulher poder se mover dentro de uma segurança, né? De que você possa colocar a roupa que você quiser, de que você possa se vestir como você quiser, e de que a culpa não vai estar relacionada a você, porque ela tem que mudar de endereço. Uma mulher violentada, uma mulher que passa por um estupro, a culpa tem que mudar de endereço. Sim. Né? É preciso mudar de endereço da culpa, porque essa mulher ela é vítima, né, de uma situação. Agora, sim, são várias as questões que a gente precisa se desconstruir. A misoginia está aí para dizer que o ódio contra a mulher, ele só cresce, né? E quando a senhora fala sobre isso, sobre o ódio contra a mulher, que ele deve mudar de endereço, que a mulher ela deve e pode se vestir, andar, se mover, que a mulher é livre e dona, esse pensamento, a senhora está nesse momento sendo entrevistada por 2 homens cis. Não é só um trabalho que deve ser feito com homens, é um trabalho que também tem que ser feito Sim. com as mulheres. Sim. De uma mulher olhar para outra e ter essa sororidade, empatia. Eu vejo muito isso no mundo feminino, que assim, uma julgando a roupa da outra, uma olhando a forma que a outra está agindo. Então, é todo realmente um coletivo que deve mudar um pensamento. E como que a senhora acredita que essas suas obras, que são várias, para além dos livros, a senhora também escreve em blog, como que a senhora acredita que o seu trabalho pode contribuir nessa mudança de pensamento do coletivo? Vamos deixar o endereço do blog, né? Já que falou. Nossa. Por favor, Marta, diz aí pra gente. É Feminário Conexões, pode falar. Feminário Conexões, Isso, né? Mas tem outro também que você colabora, né? A revista Voo Livre, e também agora eu estive no Amapá e vou começar a escrever para o Zezéu, que é uma revista da Lili Rojansky, que faz um trabalho muito bacana lá, que ela também está iniciando um trabalho com a editora também do Zezéu, né? E que é uma expressão que eu aprendi lá, isso aqui é o Zezéu, quer dizer assim, é top das galáxias, como a gente diria, talvez lá no Amazonas, né? E então assim, que é fora da curva, né? É o Zezéu, quer dizer, para lá, né? E voltando para a questão do que se falava, que o Thiago tocou nesse assunto, eu acredito que como transformar a sociedade fazendo essas marcações, falando de uma mulher negra, falando de uma mulher indígena. Todas as marcações são necessárias porque elas colocam o assunto em pauta. E se colocar um assunto em pauta é trazer ele para um diálogo. E não é aqui com a ideia de mudar a opinião de ninguém, mas trazer exemplos, conversar sobre o assunto, o que é melhor para nós. Eu acredito no feminismo como um ponto de partida, né, que traz essas ideias para que a gente possa enxergar melhor o mundo. E a partir do feminismo, a gente consegue entender e estudar a estrutura de uma sociedade que está pautada numa questão patriarcal, né? O mundo capitalista, ele também se pauta muito nessas questões do patriarcado, porque é sempre, se a gente olhar bem para a história, quem conta a história da humanidade foram sempre os homens. As mulheres, elas foram apagadas, e agora com o advento dessas pautas que trazem as mulheres, as escritoras, né? Eu acredito que isso está se revertendo. E falar sobre mulheres, falar sobre essas questões que englobam o mundo das mulheres, é também abrir questionamentos para que se possa falar sobre racismo, falar sobre antirracismo, que é o melhor, né, do que ser racista, a gente Sim. falar do antirracismo
E falar sobre isso transforma o discurso, transforma as ideias, se avança na sociedade, porque a gente está desmistificando certas questões, como, por exemplo, o mito de que toda loira é burra, de que todos esses questionamentos que trouxeram esses mitos que derrubam a mulher, né? Que toda mulher é inimiga da outra, que a gente tem que brigar por causa de homens, que a gente é inimigo. Inveja. Isso, são mitos porque colocaram na nossa cabeça que nós temos que nos odiar, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque isso nos enfraquece. E hoje a gente está entendendo, através desses diálogos, através das literaturas que a gente absorve, das nossas leituras, como grandes autoras que trazem essas questões do feminismo e de questões das mulheres na sociedade, a gente vai conversando sobre isso e vai refazendo a caminhada e vai se desconstruindo, né? Esse é o sentido que eu acho que é o bacana da sociedade, do ser humano, é a gente poder olhar para si e dizer assim, isso não é legal, eu quero mudar minha atitude, eu quero ser melhor do que eu sou, e é se desconstruir, né? Essa questão de que o homem não pode fazer nada em casa, não pode lavar a louça porque isso é se diminuir, isso não é coisa de macho. Isso tudo é um discurso que derruba muito a sociedade, que traz muitos prejuízos e traz muitos desgastes, né? E que fomenta feminicídios, que fomenta o sexismo e que fomenta a misoginia em relação às mulheres. Agora, Marta, sobre o Amazonidades, Gesta das Águas, eu já ganhei o meu, para quem tá ouvindo a gente. Não, você comprou. Ah, é? É verdade, eu comprei. Sim. Você comprou, e porque podem comprar comigo. E vocês que estão ouvindo vão comprar também, não é isso? Isso, porque livro não se presenteia, livro se compra, porque é um trabalho que a gente faz com muito carinho. Isso, só se presentear para o amigo. Pro amigo, né? Você compra e presenteia. Tiago também já comprou dele com direito ao autógrafo, não é isso? Sim, e eu já até separei aqui, já estava lendo aqui. E aí eu vou falar esse, depois você fala aquele que você estava falando também, começou a falar, né? Uhum. Um que eu já gostei, né? Uma trova, né? Que eu já gostei. Eu vou ler aqui para vocês. Porque tu comigo é bom, mas tucunaré melhor. Tucupi, limão, pimenta, o coração apacenta. Marta Cortesão. Esse aí é do Rio das Comilanças, né? É dividido por blocos, não é isso? Isso, são 5 os rios. Os dos acesumes, você sabe o que é acesumes? Não, o que é? Acesumes é porque vem de aceso, né? A palavra aceso. Aí no Amazonas diz, menino, aceso tá com acesume, quer dizer, tá com enxerimento, tá com é uma questão mais assim do lado do erótico também, né? Que começa a descobrir o amor. Então o acesume é aquela idade de que você começa a enxergar. Tá mais saliente, né? A saliência. Na linguagem amazônica. O acesume, na linguagem mais fácil, tá mais saliente. Isso. Eu acho muito legal que você dividiu no sumário por rio, né? Rios. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. E eu já li também um texto de Cláudia Barral. Uhum. Não sei se você conhece, mas é uma dramaturga também da Bahia. E ela tem um texto que o personagem dela, o Antônio, que eu interpreto no espetáculo aqui em Boa Vista, ele fala que o rio é como se fosse nossas veias. E isso é tão forte quando eu falo em cena, porque é literal e também é figurativo, né? Uhum. É muito bacana. O rio, nossa veia, se você olha pro seu braço, é como se fosse um rio de fato. Mas vamos lá. Qual é o que você gosta? Qual que você já gostou também, Tiago? Vai lá e deixa pro Tiago primeiro. Eu gostei aqui da Rio 4, das Caboquices. É bem a cara dele. Sim. Pra quem conhece. Cheia de graça ela vem e cai na roda a dançar. Requebra como ninguém o carimbó siriá. O carimbó é uma dança que, assim, pra quem vê, pode pensar que é difícil. Mas, assim, eu acho que pelo fato de eu ser nortista, eu olho e eu vejo que o requebrado, a forma de dançar é tão fácil pra mim, que já sou daqui,
que eu fico espantado como que para as outras pessoas do restante do Brasil é uma dança um pouco complicada. Gente, é tão fácil. Porque nós temos um ritmo, né? Sim. Da onde a gente nasce, acredito que a gente pega isso. Por exemplo, dançar o boi, né? O boi no Amazonas é paixão, né? Sim. É aquele ritmo, é aquele pulo, aquele salto. E que as pessoas também que vão para lá sentem certa dificuldade, mas a energia fica. O importante é estar curtindo. Eu fui no Pará, agora dancei tanto carimbó, fui em Marabá, dancei o Marabaixo, que é um pouco diferente do carimbó, porque os passos são mais juntinhos, não levanta tanto o pé do chão, porque o Marabaixo é dos escravos, né? Na época eles tinham as correntes nos pés, então eles dançavam daquela forma. Então, assim, esse é o Marabaixo, né? Cantado na voz dos afrodescendentes. Então, assim, é uma cultura linda também. E a indígena, nós somos essa miscigenação. E você tem que dançar parixara agora eu aqui, vejo né? que a gente que é do norte, a gente parece que já nasce sabendo. Se mexer, né? Já nasce sabendo a forma que o coletivo, sabe? É muito legal isso. Eu estava conversando com uma senhora que ela é mestre, né? Chama Mestra do Marabaixo, lá em Macapá. E ela disse assim, aqui a gente, quando as crianças nascem de meses, a gente faz o Marabaixo que leva assim 3 meses de festas, assim, que vai acontecendo em vários lugares. E as crianças no braço já estão vestidas com o traje do Marabaixo. Então, assim, lá em Parintins, e também que é mais forte em Parintins, né? A cultura. Mas, assim, o boi bumbá, ele tá para todos os municípios. Na minha cidade, eu dançava muito o boi bumbá. Só que, gente, as músicas eram outras, não eram tão difíceis como são agora. A dança também dificultou, né? Sim, a coreografia. Eu coloco no YouTube, deixa eu lá. Deixa eu aprender. Gente, ficou muito sofisticada. Era 2 pra lá, 2 pra cá. Era só? Né? O bracinho pra cima, pro lado, pro outro. Colocou o boi no nível internacional. Inclusive, eu acredito, na verdade, que o Festival de Parintins, voltando aí para o nosso início da conversa e agora também, é a atração brasileira mais brasileira do nosso país. Porque assim, o carnaval não é nosso, o futebol não é nosso, agora o boi é nosso, assim como o carimbó, né? E são ritmos contagiantes, são festas contagiantes. O carimbó, nossa... O carimbó, a gente sempre, na margem dos rios, a gente ouvia muita rádio e era o carimbó, era o pinduca que dominava, né? Sim. O beiradão. O Felipe, né, ele me passou o dever de casa, que é escutar várias rádios. E aí, eu, por ser nortista e por gostar do norte, entrei ali na Rádiosnet e fui pesquisar rádios paraenses, amazonenses. Então, assim, fui buscar referências do norte e realmente eu encontrei rádios que tocam só carimbó o dia inteiro. E é muito legal essa questão da nossa dança, da nossa cultura, a música, ela ser contagiante. Em Parintins, se você é um gringo, que eu percebia muito, se você tá do lado de uma pessoa que é parintinense, ela faz você dançar, não tem como, não tem baixo astral, não tem baixa energia que aguente ficar do lado de um parintinense, de um amazonense que tá ali vivendo e dançando, porque ele, como a galera conta ponto, então assim, eles dão um sangue ali, nossa, a gente vai tirar um 10. E assim, é uma competição saudável. E assim, se você for entrar na arena, no bumbódromo, você vai acompanhar aquele ritmo. Dançar. Mesmo que você não queira, mas a energia é tão forte, é tão contagiante que você vai sim. É verdade. E também na família a gente se divide. Quem é vermelho e branco, quem é azul e branco. E você, é qual? Eu sou azul e branco. Mas mas aí... lindo, deixa eu sou vermelho. O mais lindo, né? Não, mas a minha irmã também é vermelho. Mas assim, eu sou um pouco... eu gosto do azul e branco, tenho uma paixão. Mas assim, eu reconheço... É vermelho. Quando o vermelho e branco faz bonito, né? Sim. Eu reconheço. Assim, não sou aquela radical que digo, tá tudo... Eu até curto, assim, mas só aqui no pensamento, né? Mas
quando eu tô com a minha irmã, sim, aí a gente, nossa, muito tá boas. muito ruim, mas assim, é só mesmo pra não disfarçar, não dar o braço a torcer. É muito legal essa paixão. A gente tem essas discussões em casa. A gente tem. Mas assim, falando do Amazonidades, né? O Rio dos Acesumes traz essa coisa do erótico, trazendo, por exemplo, quando eu digo assim, em meus olhos tudo cabe, até aquele rio barrento, copulando com o negro em longo dia calorento. Então, assim, o rio é essa explosão de paixão, né? E também, assim, vamos lá, um outro aqui que eu gosto muito também, e traz todas as questões da linguagem, mas usando essa riqueza vocabular, porque eu fiz uma pesquisa também muito grande nesse vocabulário. Quanto tempo você levou para pesquisar? Eu pesquisei, porque assim, como eu vivi nos rios, eu consegui escrever as trovas e depois eu disse assim, nossa, mas eu quero mais. Aí eu comecei a pesquisar. Então eu demorei assim uns 4 anos para escrever esse livro, né? Porque a gente tem que contar as sílabas, né? Então tem todo um trabalho para fazer as trovas. Tem que ser 7 sílabas, não pode passar, porque senão não dá a contagem certa, porque a trovinha é uma coisa assim que tem um ritmo marcado. Por exemplo, como esse aqui, que eu gosto muito. Eu digo assim, tenha seu pote em cuidado. É um conselho, viu? Quem está me ouvindo aí, siga esse conselho. Tenha seu pote em cuidado, que o amor é gia sem rumo. Depois do pote quebrado, não tem superbreu que grude. Nossa, olha a dica aí para os relacionamentos, né? E também tem outro. Apaixono-me de escama. Esse eu li. Em noite de virar bicho, me derramo de manha quando o desejo belisca. Então, assim, tem sempre essa coisa do rio como esse lugar das águas, da vida, né? Da eroticidade da vida, né? O que nos empurra para a vida. Então, tem muitas coisas. Já no Rio das Comilanças, que é o seguinte, aí já vem trazendo os peixes, os rios, as matas, a caça, né? A espinha do peixe. Por exemplo, aqui, hoje tem chibé no prato, peixe salgado na cuia, bustinho até o talo, é dia de muita fartura. Então, assim, é isso que a gente celebra no interior, a fartura, né? Quando a gente está, hoje mesmo, por exemplo, os rios, essa seca incrível, né? A gente valoriza a fartura, que hoje está difícil, né? Os rios estão aí com escassez de peixe, a gente tem muita escassez na Amazônia, para dentro, né, das comunidades que ficam lá embrenhadas nas matas, e toda essa questão. E por aí vai, gente. Quem quiser comprar meus livros, é só entrar em contato nas minhas redes sociais. Pois diga aí para nós. Marta Cortesão, com Z. O meu tesão é com Z, viu, gente? Cortesão Poeta, né? Marta Cortesão Poeta no Instagram e Marta Cortesão no Face, que eu costumo usar essas duas redes. Uso o TikTok, mas bem pouco, porque eu não dou conta de me distribuir nesse mundo líquido, né? E manda para toda parte do mundo. Sim, para todo lugar, né, do Brasil, que eu estou aqui, mando pro Brasil. E se alguém tiver interesse fora do Brasil, também é só falar comigo, que a gente dá um jeito. Uma curiosidade que eu tenho eu sei que de todas as nossas vivências, a gente carrega marcas do que a gente viveu e de que pessoas que passaram pelas nossas vidas. E eu queria saber da senhora quem são suas referências na Amazônia, tanto para escrever sobre esse livro, Amazonidades, Gesta das Águas, quanto para levar a Amazônia, porque além do livro, a senhora carrega a história da Amazônia consigo. Olha, eu tenho certeza que é a minha mãe, né? Porque a minha mãe era uma contadora, é uma contadora de histórias nata, né? As mulheres sempre têm a narrativa, controlam essa narrativa, tem uma memória sempre que para acalmar os filhos, né? Vamos aqui contar uma história, esse lado lúdico. E minha mãe, que ela não frequentou escola, não teve oportunidade, mas ela tinha uma habilidade, uma intelectualidade, uma sabedoria muito grande nessas questões. Conhecia a cultura. A família dela veio do Ceará para o Acre, depois ela já nasceu dentro do Rio Urucu, perto de Quari, em Tefé.
próximo, né? Mais próximo de Manaus, especificamente. E ali ela se criou. Então, minha mãe aprendeu a cultura indígena, aprendeu a tecer peneira, a tecer tipiti, a tecer paneiros, e aprender de como fazer, né? Como fazer o açaí, como salgar um peixe, porque quem mora no interior, né, naquela época, não tinha luz elétrica, então tinha que ser salmourado, o peixe, a comida. Então, assim, aprendeu a fazer na época que ela fazia, porque naquela época que ela vivia, podia, né, caçar e tudo mais, ela fazia mexira do peixe-boi. Então, assim, tem todas essas questões que a minha mãe que me passou, sabe? Eu acredito que ela é a maior fonte dessas minhas inspirações, porque eu estou sempre em contato com ela. Minha mãe já tem 85 anos, meu pai tem 95, então estão vivos, e eles são essa fonte. A minha vida assim, às margens dos rios, tem toda essa força na minha vida, na minha essência. Então a senhora considera eles a minha fonte no rio, mesmo estando longe dos rios, dos nossos rios? Sim, porque a parte disso, Tiago e Felipe, meus pais, eles eram regatões, né? Eles tinham um barco grande e a gente levava tempo viajando os rios. Então, assim, eu via muita gente, eu via as aldeias indígenas que a gente entrava em contato, via as comunidades ribeirinhas, né? Todo esse processo, essas comunidades muito distantes, onde não ia muita gente, levava alguma mercadoria, fazia trocas, escambos, né? Então, assim, era muito tempo. A senhora realmente cresceu no Rio, não é uma figura... Não é uma linguagem figurada, a senhora realmente cresceu dentro do Rio. Sim, sim, é verdade. E como é que é a vida hoje na Espanha, Marta? Você que cresceu na Amazônia e hoje está na Espanha, além de trabalhar com literatura, de ser escritora, você concilia com outras funções também? Como é que é a sua vida? Fiquei curioso. Lá eu tenho um trabalho que é assim, mais na parte dos meus estudos, né? Eu sou uma estudiosa da literatura, eu sempre estou. E também sou mãe, então eu divido esses trabalhos, assim, eu assessoro o trabalho do meu marido, faço essa assessoria que ele trabalha com a administração, com papeladas, então eu estou sempre aí apoiando. E sou essa mulher que tem várias frentes, porque a gente sempre tem que cuidar do filho, ser mãe, e uma leitora. Eu acredito que no meu tempo, assim, de qualquer forma, quando eu viajo, eu tô lendo, trazendo assim, sabe? Eu acho que a leitura, ela antes de eu ser escritora, antes de desejar ser escritora, eu desejava aprender a ler. Então, isso eu levo para mim. No interior, eu falava assim, mãe, eu quero, leia para mim. E aí, a minha mãe sabia ler soletrando. E meu irmão também que estudava. Então, mandavam lá. E eu dizia, lê de novo. E ele disse, sai daqui, menina chata. Então, assim, eu era assim, tá bom, eu vou aprender a ler. Então, assim, eu aprendi a ler muito cedo. Com 5, 6 anos, eu fui alfabetizada em casa. Então, assim, o meu desejo era ter aprendido a ler. E consegui. Para mim, esse foi o melhor momento da minha vida. Porque aprender a decodificar o mundo pelas palavras, pelas letras, isso marca aquele momento, né? A gente já anda assim, lendo, olhando para tudo quanto é lugar. Para mim, aquilo ali, eu nunca esqueço da minha... foi mágico para mim aprender a ler, decodificar o mundo. Então, assim, a leitura para mim em primeiro lugar. Porque a gente não pode escrever sem ler. Porque faz falta, né? Faz falta esse conhecimento da leitura para poder você ter essas palavras do que dizer, né? Essas palavras, eu acho assim que a leitura, ela é como que te inflama por dentro e faz você trazer o que está dentro para fora, né? Colocar para fora. E sem leitura você não tem as ideias, né, necessárias, né? Elas não têm arranque. Elas só dizem, eu vou escrever sobre isso, mas elas não têm aquela força, aquela pulsão de sai agora e vai para o livro, né? Eu acredito que a leitura é essa pulsão de vida. É transformador. Isso. Não é isso? Eu acredito que sim. Marta, olha, primeiramente a gente amou esse papo aqui com você. Eu amei.
Eu também, com certeza. E assim, a gente amou também essa leitura coletiva da sua obra. Deu até vontade de ler as outras também. A gente vai te mandar um direct aí pra pedir as outras, né? Mandar aqui pra Boa Vista, né? Roraima pra gente. Aproveitar que eu tô por aqui por perto, no norte. Pois é. E da próxima vez que vir aqui, entre em contato com a gente pra você provar da morida, ir pra alguma comunidade, participar da dança parixara, né? O que mais? Certeza. Comer paçoca com banana. Lá do 100. Eu já comi paçoca com banana. Ah, já? Olha aí, pronto. Então já Conhecer bota um check, hein? Tepequém. Conhecer Tepequém. Ó, já tá fazendo uma poesia Tepequém, já ouvi aqui, né? falar. Ó, paçoca com banana do 100, conhecer Tepequém. Exatamente. Já até rimou, né? Dá quase uma trova, né? Sim, já. Só falta contar... Só falta contar as sílabas. As sílabas. Pronto, já escreve, não esquece. Vai, tu posta depois, ó, minha primeira trova com a ajuda da Marta Cortesão. Pois é, Marta, então, olha, foi muito bom te trazer aqui para esse nosso bate-papo. E esse trio aqui, eu acho que foi uma conversa muito agradável e leve, né? E de um assunto muito interessante e importante para a nossa sociedade, que é a literatura. A gente precisa ler mais, precisa sair das telas e pegar um livro, ler bastante, assim como ouvir mais, né? A escuta genuína para nós, enquanto profissionais da comunicação, assim como para outras profissões, é muito importante. A gente te agradece imensamente por participar desta edição do Entrevistas DPE. Exatamente. Deixar meu muito obrigado por atender ao nosso pedido. Por mais que tenha sido corrido, atendeu prontamente e foi uma conversa enriquecedora, tanto para mim, quanto para o Felipe, quanto para quem estiver em casa nos escutando. E a minha mensagem é: leiam, mas não leiam apenas... existe um mundo da leitura que é apenas aquele importado dos Estados Unidos, Canadá. Fujam disso. Fujam, conheçam outros autores. Conheçam autoras brasileiras como a Marta Cortesão. Conheçam o José Saramago. Conheçam a Carla Madeira, que são autores brasileiros. Conheçam autores de outras culturas, como o Japão. Eu tô lendo, eu comecei ontem, Ale Kafka. É um romance japonês. Então leiam, fujam desses padrões que a gente importa e cresçam culturalmente. Essa é a minha mensagem que eu deixo a partir dessa reflexão sobre a Amazônia. E você, Marta, suas considerações finais nessa nossa conversa? Eu quero agradecer a cordialidade com que vocês me receberam, né? Vocês são dois rapazes, assim, jovens que já ganharam meu coração, né? Pois a gente vai te visitar na Espanha, hein? Pois é, e aí eu quero agradecer isso e também falar novamente que se alguém quiser adquirir meu livro, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, né? Marta Cortesão Poeta. E me despeço com... Mas duas trovinhas, tá? Que fala um pouco daqui, desse lugar, que está no Rio dos Encantados. Que diz assim: amemo-nos Macuxi, beijos terno Araçá, bebamos do Caxiri, para sempre Tambatajá. Tambatajá, me queira bem, ó triste Tajapanema, teu destino só me apena e se verte em branca dor. Sinhá, foi boto, senhor. Foi boto, sinhá, foi boto, senhor. Que veio levar e a moça, que veio tentar e a moça levou. No tá dançará aquele doutor. Foi boto, sinhá, foi boto, senhor. Obrigada, gente. Merece palmas. Essa foi a Marta Cortesão. Eu sou Felipe Medeiros. Eu sou Thiago Cortes. E até uma próxima Entrevistas DPE.